E aí, taurinos? Como é que tamo? Bora para mais uma leiturinha? Seguindo com a tendência das leituras atemporais, tá? Peço que vocês não se apeguem a tempo e sim se a mensagem ressoar com vocês. Por ser uma leitura geral, talvez não ressoe, inclusive, tá? E aí aqui no canal a gente tem inúmeros outros vídeos de inúmeros outros signos que você pode dar uma olhadinha lá de acordo com o que você tem forte no seu mapa, ok? Também existem aqui no YouTube outros médiums incríveis que trabalham com o tarô e eu tenho certeza que você vai encontrar o seu recado em algum deles, se não encontrar aqui. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui no sentido geral de energias. Conflito, taurinos, com os 5 de paus. Talvez um momento interno de conflito, tá? Talvez um conflito externo, tá? Lembrando que não há como haver um conflito externo se não há antes um conflito interno, tá? Isso é regra básica da lei da atração e da lei de vibração e correspondência. Então eu tô aqui em um período, um momento de conflito em que parece que as coisas não se encaixam, parece que as coisas não estão dando certo. É quase como que uma encruzilhada em que eu busco respostas e não encontro. O que é isso na minha roupa? E não encontro, tá? Também por ser uma carta de número 5, propõe que é um momento de ruptura que tá chegando aí. Um momento de mudança, mesmo que não uma mudança brusca, tá? Porque o que propõe uma mudança brusca é uma torre, um número 10 com um salto de ciclo. Quando a gente tá em um número 5, é uma mudança que ela é quase controlada. Eu estou ou caminhando para longe desse conflito, pode ser conflito familiar, pode ser conflito interno, pode ser conflito amoroso, você dá aí o rumo que for, tá, para a situação. A ideia é que se eu estou em um ponto número 5, eu já tenho na minha mente que eu não preciso estar nessa situação. Eu já percebi que posso caminhar para adiante, que posso me afastar ou que posso resolver esse conflito, seja dentro, seja fora. A gente vai entender um pouquinho mais, mas no fundo do baralho eu já tenho um número 10. No sentido de quero finalizar um período de dor. Não precisa ser você estar vivendo esse período de dor agora, tá, taurino? Talvez tenha sido a decisão de sair dele. Talvez seja uma dor resultante de um acontecimento anterior, não precisa ser de agora, tá? Então talvez eu estivesse conflituoso internamente e também dolorido, em função de alguma coisa que aconteceu antes ou agora, e eu tomei a decisão de que enough is enough. Chega. Não quero mais. Tá? Acredito que exista sim um local mais claro do que esse que eu estou vivenciando agora. E quando eu chego ao número 10, depois de ter a percepção do número 5, eu decido fazer essa grande virada na minha vida. Pode não ser agora, pode ser que você já tenha dado esses passos aí em direção ao controle da sua vida. No fundo do baralho, a carta do Rei de Paus, que me indica justamente a ideia de que eu assumo a minha vontade, eu tomo conta da minha vontade, eu decido dar vazão à minha vontade, decido escutar a minha vontade. É aquele famoso faz o que tu queres, pois há de ser o todo da lei. As pessoas entendem um pouquinho mal essa frase, que não se refere a fazer o que você quiser da vida e foda-se o resto, entendeu? Não se refere a isso. Se refere muito mais a você descobrir a verdadeira vontade da sua alma e aí começar a agir de acordo com essa vontade da alma. O faz o que tu queres, ele se refere à verdadeira vontade da alma. Então, faz aquilo que é da vontade, da verdadeira vontade da sua alma,
pois há de ser o todo da lei. Aí você está alinhado. Quando você descobre o seu próprio propósito, você se alinha com a fonte. E aí tudo passa a dar certo. Compreende? Porque o caminho da vida, pelo menos o da sua vida, quando você descobre a sua verdadeira vontade, ele está trilhado. A sua alma sabe para onde ir quando decide. E aí sim a gente tem o faz o que tu queres, pois há de ser o todo da lei, tá? É um princípio bastante antigo e alquímico e hermético. E como todo conhecimento antigo, a gente vai diminuindo o significado dele com o passar do tempo e transformando numa coisa egoísta, do tipo, vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, né, gente? Então, assim, eu tenho aqui um taurino que talvez esteja a caminho de descobrir a sua verdadeira vontade, a vontade da alma, ou encontrar o tesouro do coração, ou eu tenho Vitória. Não tinha como não saltar essa carta aqui. Tenho que dizer para vocês que tá muito mais para espiritual do que para qualquer coisa essa mensagem aqui. Eu, como taurino, estou fugindo de conflitos, me afastando da dor. É claro que para conseguir fazer esse afastamento da dor, eu tenho que resolver o que causa dor. E aí eu tô fazendo isso e tô descobrindo uma verdade interna que talvez eu não conhecesse. E aí eu me encaminho para esse caminho de vitória que a gente estava falando agora há pouco, a partir da descoberta da verdadeira vontade. Tudo passa a dar certo porque aquilo que eu planejei antes de nascer, a vida quer que eu realize. Então eu encontro muito pouco empecilho no caminho. Aqui a sensação que eles estão me dando é de que é muito mais uma descoberta espiritual do que qualquer outra coisa. É claro que você pode estar se afastando materialmente desses conflitos, tá? Mas isso leva a uma percepção que vai levar você a uma vitória que é vista pelos outros, mas principalmente por você e pelo universo. Quando a gente está falando de 6 de paus, a gente está falando de um coroamento que o universo faz para mim. Ele coloca a coroa em mim. Não é uma coroa de metal, é uma coroa de louros. A coroa de louros, ela simboliza muito mais a vitória sobre si mesmo do que uma vitória material e terrena. Não é uma coroa de ouro, não é material. É o universo dizendo: parabéns, você conseguiu finalizar esse ciclo com louvor, ou dizendo: parabéns, você conseguiu encontrar um caminho que vai levar você à sua própria vitória, que portanto é a vitória do próprio universo, uma vez que somos parte dele. Ok? Já achei o máximo essa leitura. Não sei nem se há motivo para seguir com ela, tá? Uma vez que esse taurino para quem eu tô falando tem encontrado respostas. E mais do que isso, tem transformado essas respostas em ação. E isso é tão claro aqui que eu tenho 2 cartas de paus, ou seja, elemento fogo. Eu tô transformando em ação tudo isso que eu estou descobrindo, seja por estudos, seja por terapia. A gente não é nada se a gente não faz terapia, gente. Seja por terapia, seja alguma terapia holística, seja o que eu estou descobrindo na faculdade, independe. O fato é que eu estou em um processo de descobertas que está me levando a conhecer um taurino interno que eu não conhecia, a descobrir vontades que eu não sabia que tinha. E também a desenvolver essas vontades, a realizar essas vontades, realizar esses aspectos que a minha alma almeja. Vamos ver o que mais. Fantástico, taurino. Fantástico. O pajem de espadas, tá? Aqui o pajem de espadas ele tá no sentido de olhar para trás e analisar com inteligência. Talvez esses conflitos que eu tô deixando para trás tenham sido bastante graves.
tá? Talvez tenham sido conflitos que realmente me feriram, uma vez que eu fiz uma grande mudança na minha vida depois desses conflitos. Sem essa dor desses conflitos, eu não tinha feito essa grande mudança. Sem esse incômodo. Então é aquela coisa, agora, ao invés de olhar para trás usando o meu emocional, eu olho para trás usando o meu poder de análise, e existe até um certo aspecto de, nossa, como eu permiti que isso acontecesse. Ou, nossa, como eu permiti me manter nessa confusão. Nossa, como eu permiti me manter em uma situação tão ruim. Tem um bocado disso, tá, Taurino? Eu quero pedir para que você não entre na energia de culpa, uma vez que, se estamos na quarta série emocional, teremos desafios da quarta série emocional até que a gente passe para a quinta. Eu sou perfeito para a quarta série emocional se eu estou na quarta série emocional, ou seja, eu estou no meu nível, terei desafios dos meus níveis, tá tudo certo. Sou responsável, mas a culpa não cabe muito aqui, tá? A culpa foi criada para vender o conceito de inferno e, portanto, o desespero dos fiéis em buscar uma salvação. Já não cabe mais no século XXI, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui? Alguém que está olhando um pouco para trás e tá até se indagando como as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Talvez não seja mais tão interessante ficar olhando para trás, tá, Taurino? Uma vez que, quando você está educando a sua energia de vontade na direção da vitória, olhar para trás já não tem mais sentido, a não ser que seja para tirar lições. Uma vez que eu tenha tirado as lições, arrivederci, pego as minhas coisinhas e vou-me embora em direção ao que eu desenhei para o futuro. Claro que isso é um conceito bastante geral, aqui é uma energia canalizada em função de uma grande egrégora, tá, de taurinos. Então, se você quiser mais detalhes, se você quiser respostas para suas dúvidas, se você quiser poder perguntar, o meu número de WhatsApp está na descrição do vídeo, e ali, naquele WhatsApp, eu passo preços, eu passo tempos, eu passo as formas de agendamento para as consultas particulares. Ainda na descrição do vídeo você encontra a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, fica aí a dica para você deixar esse passado no passado, e encontra também terapias holísticas que eu indico, eu sigo indicando a apometria com aquela profissional que você encontra ali embaixo, ok? Five of Swords, gente, e o 5 de espadas, ele não tá aqui no sentido de estratégia, não. Ele tá aqui no sentido de situações que eu tô deixando para trás. Lembra que a gente estava falando sobre aquela quantidade de conflito que eu tô deixando para trás? É referente, talvez, a uma pessoa ou a um momento e situação em que existiram enganos, em que existiram traições, em que existiram gente ou situações me passando para trás. E eu cansei. Eu cansei. De gente que tá me mentindo, de gente que tá me manipulando. Pode ser uma pessoa só, pode ser um grupo de pessoas, pode ser a minha família, pode ser uma empresa, pode ser o que se encaixar aí na sua situação. A ideia aqui é que, inclusive, esse pessoal ou pessoas ou situação do seu passado, eles estão olhando para você enquanto você faz essa jornada de triunfo em direção ao seu próprio futuro, tá? Não se deixe enganar quando essas pessoas / situações voltarem para sua vida. É apenas um indício de que eles não querem que você vá para frente. Não querem que você supere aquela gaiola em que essas pessoas ou pessoa ou situação mantinham você. Cuidado, tá? Não se deixe enganar por aquilo que já enganou você uma vez, ok? O caminho dessa vitória que você está fazendo, ela está muito garantida já pelo universo, uma vez que para muitos taurinos aqui é o encontro de uma tarefa e de um caminho de alma, tá? Aquela coisa que muitos chamam de missão, aquela coisa que eu vim para fazer. Nada mais é aquilo que a minha alma encontra um alinhamento. Muitos taurinos estão começando ou começaram há pouco tempo a exercer essa tal missão, a exercer essa tal tarefa autoincumbida antes de nascer. Isso só vai trazer crescimento, taurino. Isso só vai trazer crescimento. Eles insistem com o rei de paus aqui, que tinha aparecido e que eu tinha embaralhado de novo, e ele tá aqui de novo no fundo do baralho. Eu vou ter que falar então sobre
sobre esse domínio de vontade que esse taurino está alcançando aí. Eu não só disciplino e educo a minha vontade, como também eu faço um lapidar na minha vontade. Vou explicar. Quando eu descubro que quero alguma coisa, essa vontade geralmente está poluída por desejos do ego. Vou explicar de novo. Às vezes eu quero fazer o bem. Quero fazer o bem. Acredito que a minha missão é fazer o bem. Só que o meu ego, travesso do jeito que ele é, ele diz, não, mas tem que ser para uma grande quantidade de pessoas, senão você não está fazendo bem. Ok, eu tenho a vontade de ajudar e o meu ego está poluindo com a necessidade de grandiosidade. Para quê? Para que ele se sinta bem e importante fazendo uma super grande power tarefa. Eu tenho que lapidar essa vontade e tirar o ego dessa vontade e tirar o ego dessa equação. Tem mesmo a necessidade de ser famoso? Tem mesmo a necessidade de ser para muita gente? Porque se eu ajudo uma pessoa, eu estou ajudando a humanidade. Aí eu tenho que fazer esse grande lapidar do que é a minha verdadeira vontade, daquilo que eu encontrei. Ok, eu quero atingir muita gente e estou conseguindo, fiz um canal no YouTube. Mas o ego vai dizer que você precisa ser o melhor. Precisa mesmo? Precisa ser o melhor no falar, no gesticular, no ler as cartas? Não precisa ser o melhor. Se você tiver o conhecimento do que significa cada uma das cartas do tarô, se você trabalhar em direção ao bem do próximo com uma boa mensagem, com um bom estudo por trás, você não precisa ser pica das galáxias. Tá ali uma tarefa muito simples que você consegue executar. O mundo tá precisando de gente que faz. Compreende? Se a gente deixa o desejo do ego que quer grandeza, que quer fama, que quer dinheiro. Dinheiro é bom, né, gente? Que quer dinheiro, que quer fortuna. Se a gente ficar no desejo do ego, a gente não vai ir adiante nunca, porque o ego tem medos que paralisam. E se eu passar vergonha? E se ninguém gostar? E se eu falhar na frente das câmeras? Isso, claro, vale para qualquer tarefa, tá, gente? Então, esse lapidar, esse tirar o ego da vontade é bastante importante e eu sinto que é a isso que se refere o Rei de Paus aqui. Eu tô tentando encontrar a vontade reta, ou eu encontrei a vontade reta, e eu tô tentando não deixar o mundo me atrapalhar nessa tarefa. Porque o mundo vai me atrapalhar. O mundo que é o meu ego que foi formado pelo mundo, eles vão atrapalhar. E se eu não tiver a vontade firme, eu não vou. Se eu não tiver a vontade disciplinada, eu não vou. Compreende? E aí eu sinto que meio que o taurino tá aqui em um processo de autodesenvolvimento muito forte. Porque para mim isso aqui não tá falando de dinheiro, para mim isso aqui não tá falando de vida profissional. Isso aqui para muitos taurinos é uma tarefa espiritual. E por espiritual, não fique pensando que é descobrir a espiritualidade e espalhar para o mundo. Tudo que traz o bem, tudo que é um bom trabalho, é espiritual. Não tem essa divisão de material e espiritual como a gente imagina. Tudo é espiritual. Se eu estou desempenhando muito bem uma tarefa, eu estou em uma tarefa espiritual. Então você encaixa aí de acordo com a sua situação, mas finalizando aqui com o Rei de Paus, não só é sucesso garantido, como também é realização garantida. E a realização é muito melhor do que o sucesso, tá? Eu saber que fiz o que tinha que fazer e fiz muito bem e atingi o meu objetivo, isso é realização. Sucesso é do ego, celebridade é do ego, fortuna é do ego, tá? Embora seja muito bom, fortuna é do ego, né? A gente precisa do material. Para viver bem, precisa. Fortuna, ninguém precisa, tá? Então eu tenho aqui a educação da minha vontade na direção daquilo que eu programei para minha própria vida e também daquilo que eu programei em termos de como eu vou influir na vida do outro. E isso aqui é sucesso e é vitória, tá? Isso aqui é sucesso, vitória e educação da própria vontade. Parabéns a todos os taurinos, tá? Quando vocês descobrirem a fórmula da educação da vontade,
me chamem e me expliquem, porque eu também preciso descobrir. Tá bom, taurinos? Taurinos, daqui a pouco eu volto, tá? Com as leituras do meio do mês. Provavelmente vai ser emocional, não sei ainda que tipo. E enquanto isso eu peço que você, se não for inscrito, se inscreva no canal. E se já for inscrito, ative a sinetinha. E se já ativou a sinetinha, curta o vídeo para avisar o YouTube que esse vídeo é importante. Tá bom? Até daqui a pouquinho então, taurino. Beijinho.